Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sintam-se todos abraçados e acolhidos neste momento. Que a paz dessa casa, que a luz possa invadir com muita alegria o ambiente em que você está neste momento. Levamos um abraço carinhoso neste ano que se inicia, trazendo para nós muitas oportunidades de felicidade e de bom trabalho, no bem, na alegria, espalhando muito amor e muita paz. Hoje, nós vamos continuar estudando mais uma carta de Paulo, que é a carta aos Filipenses, o capítulo 3, o segundo versículo. E o título colocado pela área de estudos dessa casa é Bons Obreiros. E antes da gente iniciar a reflexão sobre essa carta de Paulo, eu gostaria de contar para vocês uma historinha que está nessa obra aqui, ó. Jesus no Lar. É uma obra de Chico Xavier, ela é de diversos espíritos, e a historinha para hoje, escolhida, é o capítulo 39, intitulado O Poder das Trevas. E o espírito que contou essa historinha é o Neio Lúcio. Ele conta para nós que estavam ali reunidos os discípulos, né? E Jesus. E Jesus pega a palavra e todo sorridente, muito amoroso, como sempre, começa contando para eles. Havia uma cidade muito simples, um homem, um trabalhador, que estava sempre à disposição do pai. E ele trabalhava assim com tanto devotamento, tanta caridade, que começou a despertar nos maus espíritos aquela vaidade, aquele desejo de impedi-lo. E aí os maus, né, os espíritos, os maus, começaram a trazer desafios para ele. Só que não teve resultado, porque era um homem em que a fé estava totalmente estruturada no seu coração. Certo dia, esses espíritos, após tentarem de tudo e não ter sucesso, eles enviam um representante para o gênio do mal, né? Aquele que ocupava ali o topo maior, pedindo conselhos, né? E o adversário maior, né, escuta o caso, compreende e pergunta para aquele que chega até ele, o diabo, ele relata como diabo menor, né, pede para ele, então, alguns conselhos, pede ali o que ele deveria fazer, traz aí umas sugestões. E aí o diabo menor, bastante animado, fala para ele, será que a gente não pode tirar dele os bens materiais? E aí o perverso, né, o grande, poderoso do mal fala, não, isso não. Um trabalhador dessa têmpera, ou seja, dessa consistência, né, a perda de recursos materiais para ele é uma libertação. Ele vai encontrar dessa forma 1000 meios diferentes de aumentar as suas contribuições para a humanidade. E aí o diabo menor fica pensando, e se a gente castigar a família dele? Aí o perverso grande solta uma gargalhada muito franco e fala: você não vê que dessa forma você vai entregar ele para a família total, que é a multidão? E aí o diabo menor, já desapontado, vai e responde: será que se a gente flagelá-lo, trazer feridas e aflições e doenças para o corpo dele, será que isso resolve? E aí o gênio satânico fala: não, nada disso. Esse trabalhador, ele vai encontrar meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria esse momento para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e a serenidade com a dor. Aí o diabo menor fala, então vamos caluniá-lo. Vamos incutir no coração dos outros a suspeita, a dúvida, o ódio por qualquer coisa. Aí o espírito das sombras fala, para quê? Para que fazer isso? Você vai tornar ele um mártir, redentor de muitos, valiar-se de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. E aí
O demônio menor, já desesperado, não sabendo mais o que fazer, traz a sua última cartada. Ele fala bem sério para o seu superior, né? Fala, enfim, será que é melhor a gente assassiná-lo de forma cruel, sem piedade? E aí, o inteligente do mal responde: o que você está dizendo? Como assim? A morte para ele será a mais doce bênção, pois vai reconduzi-lo às claridades do paraíso. Então, o diabo menor já não tem mais sugestões, não tem mais o que fazer, fica quieto no seu canto, totalmente desanimado. Aí o adversário maior fala para ele: você é muito tolo, observa bem, volta lá na cidadezinha e fala para esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de um mesquinho verme, desconhecido, não tem conhecimento para ninguém. Impõe no pensamento dele a própria pequenez, a fim de que ele jamais se engrandeça. E você verá, vai dar certo. E aí, o diabo menor se sentiu motivado, volta para a cidadezinha e fica ali próximo a ele, colocando no pensamento desse homem, né? Nossa, como você se atreve a fazer qualquer obra que vai se perder diante da humanidade, diante dessa multidão? Você não se sente um joguete dessas paixões inferiores da carne? Você não tem vergonha da sua animalidade que está aí dentro do seu ser? Que é um grão de areia diante de um deserto gigantesco? Você não se reconhece na posição de obscuro fragmento de lama? E ali ele foi colocando nesse homem esses pensamentos pequenos. Por muito tempo, por muito tempo. E esse trabalhador começou a dar abertura, né, para esses conselhos. E aí Jesus finaliza assim essa lição. O valoroso colaborador interrompeu suas atividades e depois de escutar longamente essas perigosas insinuações, ele esqueceu que uma oliveira frondosa começa no embrião frágil e deitou-se desalentado. Entregou-se no leito de desânimo e da humilhação, para despertar somente na morte que lhe descortinava o infinito da vida. Meus amigos, é um grande convite para nós que nos entregamos às tarefas diárias. E como eu disse, nós hoje vamos trabalhar a carta de Filipenses, que é o capítulo 3, versículo 2, que ele escreve assim: guardai-vos dos cães e guardai-vos dos maus obreiros. Na semana passada, o nosso irmão Aloysio Lima trouxe para nós a primeira parte, guardai-vos dos cães, que são aqueles que gritam, que ficam nessa agitação, no muito barulho, que tentam atrapalhar qualquer tarefa no bem. Né? O título de semana passada era Segurança com Cristo. Fica o convite para poder assistir. Hoje, nós vamos ver guardai-vos dos maus obreiros, que é basicamente no silêncio, silêncio entre aspas, né, dessa ação dos maus obreiros em nós. E Emmanuel, quando ele vai estudar esse pedacinho desse versículo, ele estuda na obra Vinha de Luz, capítulo 74, intitulado Maus Obreiros. E aí, logo no início, ele coloca em todas as tarefas do bem. O trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Destacando aqui, trabalhador sincero. Ele não coloca o trabalhador perfeito, o trabalhador do bem, o trabalhador evoluído. Não, trabalhador sincero, diferente de perfeito. Então, todos nós estamos convidados a todas as tarefas do bem. O que são essas tarefas do bem? Serão aquelas que são desempenhadas num templo espírita ou qualquer outro tipo de templo religioso? Não. São as tarefas na nossa casa, no nosso trabalho. Ah, mas eu sou aposentado. No trânsito,
né? No voluntariado, qualquer tipo de voluntariado, numa conversa, na fila do banco, na fila da padaria, no lazer, quando a gente vai para um clube, na musculação, tudo isso é tarefa. Porque quando a gente está irradiando paz, quando a gente está vibrando a alegria, a gente contamina o ambiente com o bem. E aí, em todo o ambiente, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, em que o mal ainda predomina. E o mal, ele está muito presente em nós, faz parte da nossa natureza. Até porque a energia é a mesma, nós temos que transformá-la para o bem. E aí, os maus obreiros, Emmanuel vai falar nessa lição, eles agem da seguinte forma: aqueles que estão ali trabalhando, tentando, buscando, aí eles vão lá e traz o repouso. Ah, para que fazer isso? Vou curtir o descanso aqui. Para que ter essa tarefa? E aí começa a falar naquele que está trabalhando. Até que ele se cansa e se entrega a esse repouso devido. Outra atitude, espalha a deserção e a revolta, né? Tá ali tentando, buscando o melhor, mas ele só mostra o lado negativo, tentando colocar no coração daquele que está perseverando a revolta, questionamentos indevidos. Eles menosprezam os colegas de luta e critica e faz críticas ásperas, né? Tudo aponta para o mal, nada para eles está bom. E ainda te critica por qualquer coisa que faz. Ah, tão pequeno que você fez, não importa, deixa para lá. Os maus obreiros focam na insegurança da obra. Nossa, para que vai fazer isso? E se acontecer um desastre? Se acontecer algo que vai te fazer mal? Se atrapalhar a sua moral? Eles só focam nisso. Só vê ali o que faz mal. Os maus obreiros plantam um desânimo, né? Você está ali com um projeto de vida totalmente diverso e ali eles vão colocando o desânimo, buscando só manter na zona de conforto. Eles analisam textos legais para valer-se somente de seus direitos e esquecem de seus deveres. Buscam nas minúcias aquilo que vai apenas te favorecer. Destacam os defeitos das pessoas. Amigos, todos nós somos espíritos imperfeitos. Se já estivéssemos na perfeição, nós estaríamos do lado do Cristo. Do lado dele, foi o espírito mais perfeito que encarnou neste planeta. Nós estaríamos lá, junto com ele. Então, todos nós temos, sim, os nossos defeitos a serem trabalhados. E esse trabalho, ele não será feito em questão de minutos, ou nessa encarnação, ainda bem, porque nós temos muito a reparar, nós temos muito a conhecer. Mas ficar apontando para o outro, né, mostrando esse dedo assim para o outro, você está apontando para si mesmo. Porque o que se destaca no outro, o que chama atenção no outro, é aquilo que está mais evidente em mim, em nós. Então, maus obreiros, eles só ficam nisso, focando no defeito. Sim, todos nós temos, vamos reconhecer, acolher e trabalhar. Mas não vamos acolher a crítica perversa desses maus espíritos. De forma alguma, vamos continuar caminhando. Emmanuel ainda fala, eles se tornam advogados, entre aspas, para serem acusadores. Então, tudo eles pegam para poder jogar contra o próximo. Eles semeiam a calúnia, a dúvidas, suspeitas, desconfianças. Eles se vestem à maneira de ovelhas, né? Aqueles que acolhem, ai, coitadinho, transformam o outro em vítima para se mostrar depois o grande colaborador, né? Que auxiliou tudo. E fica o tempo todo jogando ali, ó, desânimo. Muitas vezes nós temos um projeto, e neste ano, nós estamos iniciando 2024, já faz parte da nossa natureza buscar novos projetos, seja ele para o nosso corpo físico, para a nossa vida mental, faz parte de nós.
E aí começa a vir umas ideias, para quê? Para que eu vou fazer uma dieta nova? Para que eu vou fazer atividade física? Para que eu vou mudar a minha rotina do trabalho? Ou mudar a forma como nós vamos ao trabalho, mudar de rua? Para quê? Para quê? Faz, simplesmente faz. Se brotou no coração, se queimou com amor, faz. Tem uma outra historinha, é uma fábula bem antiga que o irmão X, que é Humberto de Campos, né, conta para nós na obra Cartas ao Altos. Capítulo 44, chama Anotações Simples. Ele fala assim que o espírito das trevas tinha uma lojinha e as pessoas poderiam ir lá fazer compras dos seus produtos. E certo dia essa lojinha entrou em promoção, né? A gente está vindo aí do período de promoção, né? Então lá também tem a promoção, né? E ali estava vendendo várias ferramentas que poderiam ser utilizadas. E aí chegando no balcão dessa lojinha, né? Tinha alguns rótulos, uns potes, né? Esses potes tinham uns rótulos bem interessantes, estava escrito lá ódio, maledicência, desespero, inveja, ciúme. Só que tinha um pote que chamava muita atenção. Era um pote grande. E nele tinha uma etiqueta grande, assim, ó, dourada, bonita. E era o pote mais caro de toda essa lojinha das trevas. Nesse rótulo estava escrito desânimo. E aquele que foi ali achou estranho e perguntou para ele, nossa, mas por que esse pote que tem essa etiqueta dourada chamada desânimo é o pote mais caro dessa loja? Por que a violência, o assassino, o ódio não são tão mais baratos? Está até em liquidação. E aí o espírito das sombras respondeu assim, esta ferramenta é a que uso com mais facilidade. É a que me serve muito mais que as outras, porque pouca gente sabe que ela me pertence. É por isso que abro com ela milhares de corações que eu não consigo abrir com as outras. E uma vez que me vejo no íntimo dessa ou daquela pessoa, posso manejar todas as outras à vontade, conseguindo alcançar a realização de todos os meus intentos. Então, muitas vezes, a gente está fechado para as outras portas, nós estamos vibrando, mas a gente permite que o acesso seja pelo desânimo, pelas dificuldades desses maus obreiros que vão agindo silenciosamente, no detalhe. Por isso, orai e vigiai. Na verdade, vigiai e orai, né? Mas manter os dois juntos, orai e vigiai e orai. Porque se a gente mantém a nossa vigília, né, mantendo a atenção, não é ficar na expectativa, não. Manter a vigília, calmo, e orando, analisando o nosso íntimo, fazendo a nossa reforma íntima o tempo todo, e verificando também as nossas potencialidades, porque dentro de nós está a luz, em cada um de nós. Se uma missão chega nas nossas mãos, é porque nós estamos prontos a executá-la. André Luiz fala isso na sua primeira obra, Nosso Lar, né? Se o serviço aparece, é porque o servidor está pronto. E aquela missão que chega para nós, é para nós. Ninguém pode fazer por nós. Minha mãe, meu pai, meu esposo, meu filho, não, ele é nossa. Pai confia em nós, para nossa mão, para as nossas mãos, para executarmos, porque nós estamos capacitados. André Luiz, na obra Endereços de Paz, capítulo 16, ele coloca o seguinte: não tema atropelos ou embaraços na experiência em que se encontra, porque se você caminha na existência oferecendo aos outros o melhor de si mesmo, Deus proverá a sua vida, com todos os agentes que lhe façam necessários a paz. Em qualquer dificuldade ou tribulação em que se veja, continue agindo para o bem, entregando ao próximo a sua parte de trabalho e paciência, boa vontade e compreensão.
e sejamos convencidos em qualquer tempo de que nunca nos faltará a parte de Deus. Quando nós agimos no bem, é como se a gente tivesse uma chave da porta de acesso a tudo que nos rodeia para manter a paz. Todas as ferramentas que o Pai disponibiliza para nós ficam ali. Só que a gente tem que ter essa chave, que é agir no bem. Faz parte da natureza divina isso. Ele oferece a todos. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, que é respeitado por Deus e por toda a espiritualidade, para acessar ou não esses recursos. E aí, quando a gente age no bem, a gente muda o nosso foco, abre os nossos olhos e começa a enxergar tudo que o Pai nos oferece para o bem. E aí a gente se torna uma grande ferramenta útil a Deus, a Jesus e a espiritualidade maior. Esse é o nosso objetivo aqui. E aí a gente vai analisar até nós mesmos com mais paciência, com mais compreensão. Nós vamos cair hoje, faz parte, mas nós vamos levantar em seguida. E aí, quando chegar a situação novamente, já não vai cair, vai só ajoelhar. Mais para frente, nós vamos só tropeçar, até que chega num ponto que só vamos passar. Porque nós vamos ganhando força e agindo bem, esforçar-se, confiar. Doutor Augusto Silva, mentor da nossa casa, é uma frase muito interessante que ele coloca o seguinte: recorda-te de que és a carta de Cristo no envelope da carne. E ser a carta de Cristo, meus amigos, não é pegar as obras espíritas, né, e diversas outras que nós temos e ficar lendo, folheando, recitando. Não. É agir minuto a minuto na confiança, no bem. Está difícil? Sim, está difícil para todos nós. Mas confiamos, tenhamos bom ânimo. Confiemos que tudo está sobre os olhos do Pai. Talvez hoje ou amanhã não enxergaremos isso, mas confiemos. Continue caminhando. E aí a gente vai enxergar. Tem uma passagem no Evangelho muito interessante, que é logo no início da vida de Jesus, que é o casamento, né, as bodas de Caná. E naquele momento o vinho acaba, não tem mais nada. E acabaram o vinho no casamento. Naquela época era algo assim escandaloso e poderia até causar consequências piores. E fazia parte da cultura, né? E Maria chega para Jesus, comenta, né? Para ele fala: que é isso? Que queres que eu faça, né, mulher? Não tem o que eu fazer. E ela vai lá, chega para aqueles trabalhadores, né? Aqueles funcionários daquela casa e fala para eles: serventes, fazei tudo o que eles vos disser. Será que nós estamos fazendo tudo o que Jesus nos disse? Emmanuel faz uma reflexão sobre esse pedacinho. É a obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 171, Palavras de Mãe. Recomendo a leitura completa desse texto. Ele destaca que todos nós estamos nessa festa, né, nesse noivado acontecendo, porque o Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, é uma festa. É algo para nos acolher, para trazer alegria no nosso coração. E ainda nós estamos nesse noivado, né? Mesmo já ter passado mais de 2000 anos, ainda não aconteceu essa perfeita união. Não houve o casamento de fato, né? E diante desse noivado, né, desse momento que está acontecendo, o nosso vinho acaba. O vinho da esperança, ele simplesmente acaba. E aí a gente fica desanimado, a gente fica desiludido, e aí a gente pede ajuda para quem? Para a mãe. Nós somos assim, desde criança. Machucou? Mãe. Chega na adolescência, passa por uma situação com os colegas de sala, ou relacionamento amoroso? Mãe. A gente sempre corre atrás de mãe. E aí a gente vai correr atrás dessa mãe, Maria.
que é mãe de Jesus, nossa mãe. E aí Maria, né, nos responde: fazei tudo que ele vos disser. É um conselho sábio, muito profundo. E Emmanuel fala, né, foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo que o Mestre nos diz. Será que estamos fazendo tudo? Porque ele coloca para nós, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim, para que tenhais paz em Jesus. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Continuemos nessa caminhada com ânimo. Busquemos olhar a natureza. Ela fala conosco o tempo todo. Uma árvore que cresce, ela não para olhar assim, deixa eu ver se esse galho, se essa folha aqui tá errado, tá destoando das outras árvores que são minhas primas, minhas irmãs. Não, a árvore cresce para a luz. Ela busca lá nas suas raízes todas as forças para poder florir e frutificar. E aí, se o fruto sai um pouco feio, né, uma manga sai um pouco torta, não importa. Ela entrega para a natureza, para o passarinho comer, para nós nos alimentarmos, né? E quando sobra, aquele fruto vai cair na terra e se tornar um alimento para ela. Aí sim, quando apodrece, aquilo se torna alimento para ela. Mas ela se entrega, ela vai, ela não se importa. Os animais são assim, eles agem, buscam sempre produzir, eles executam a sua tarefa. Então, confiemos. Se o sol nasce para nós, é porque o Pai confia em nós. Mas está chovendo, é porque ele vem aguar as sementes da alegria e do ânimo. Confiemos. E lembrar daquela frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse: eu sou o jardineiro divino. Eu cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, é na nossa calmaria. Não vamos permitir que maus pensamentos, maus obreiros possam nos contaminar. Vamos nos esforçar diariamente, porque muitas vezes a porta está aberta. Vamos fechar e abrir as portas do amor, as janelas da esperança. Permitir que exale esse perfume de paz, de tranquilidade. Né? Confiemos. E para fechar esse momento de reflexão, eu gostaria de deixar uma mensagem muito tocante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que é intitulado Bem-aventurados puros de coração. É de um espírito de Bordeaux de 1861. Está escrito assim: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe manchar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que voa nos ares e já não se lembra da terra, subireis. Subireis continuadamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se farte de seu elemento de vida no seio do Senhor. Que o amor habite o nosso coração, as nossas atitudes, e contamine o nosso pensamento e o ambiente onde nós vamos passar. Que esteja conosco todos os dias, todos os minutos desse ano de 2024. E sintam-se abraçados e acolhidos pela casa de Dr. Augusto Silva. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Estejam com Deus e com Jesus.